Olá, você sabia que após o arrebatamento seremos coroados pelo Senhor Jesus Cristo e que o cristão receberá uma variedade de coroa que é conforme a sua vida cristã, a sua caminhada, a sua comunhão com Deus e a sua obediência? Nós vamos aprender isso através das Escrituras Sagradas. Mas enquanto isso, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha, faça um comentário para que o YouTube veja que você está interagindo com os nossos vídeos e assim ele possa sempre atualizar os vídeos para você, abençoando a sua vida, abençoando a sua família e abençoando todos aqueles que você compartilhar esses vídeos, que eu tenho certeza que irá edificar, revelar profundidades da palavra de Deus e aumentar a viva esperança na volta de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, o seguinte texto: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem está falando esse texto e fazendo essa revelação é o Senhor Jesus Cristo, glorificado, assentado à destra de Deus, e que pelo seu Espírito Santo e a sua glória revelou ao apóstolo João a recompensa e a herança dos cristãos na cidade de Esmirna, mostrando a situação que eles iam passar, uma tribulação, uma dificuldade por um período de 10 dias, que seria, quer dizer, um tempo exato de tribulação, adversidade, dificuldade, mas que não era para eles temerem, porque para eles permanecer fiel, firmado no Senhor, convicto na fé, porque o Senhor prometeria a eles uma coroa da vida. Então aqui nós vemos que o cristão que é fiel até a morte, mesmo que tenha que sofrer o dano da perda da sua vida, mas permanece fiel, arraigado, alicerçado, edificado em Jesus Cristo e que não teme a morte, a partir do momento em que ele for ali ressuscitado ou arrebatado, ele vai receber a coroa da vida na presença do Senhor Jesus Cristo como recompensa à fidelidade dele até a morte. Outra coroa que nós vemos também está em 1 Coríntios, capítulo de número 9, você pode acompanhar na sua Bíblia, do versículo 23 em diante diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O apóstolo Paulo está declarando, fazendo uma comparação entre a vida de um atleta que corria nos estádios ali na Coríntio, naqueles istmos, que eram os jogos que tinham ali, de onde surgiu as Olimpíadas, aonde desenvolveu o atletismo, que eles corriam, se esforçavam, se dedicavam para ganhar uma coroa corruptível, que ganhava num ano, no outro ano já não valia e precisava correr novamente. E usa até mesmo o exemplo de um boxeador, de um pugilista que esmurrava o corpo dele para ter domínio próprio, autocontrole, para enfrentar os adversários e também ganhar uma coroa corruptível. Então ele tinha que ter meta, dedicação e objetivo e se esforçar. E domínio próprio. E isso eles ganhavam uma coroa corruptível. E nós cristãos que temos meta, que temos objetivo, que temos o domínio próprio, que é fruto do Espírito, uma dedicação do Evangelho para sermos aprovados pelo Evangelho e vivermos o Evangelho, o Senhor nos promete uma coroa incorruptível, uma coroa que jamais terá fim e que jamais perderá sua validade. Então a tua fidelidade a Deus, a tua dedicação a Deus, a tua meta de ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo, um arauto do Evangelho, tenha certeza, no arrebatamento, no tribunal de Cristo, você receberá como galardão, além da coroa da vida, se você for fiel até a morte, mas também uma coroa incorruptível, que jamais perderá a sua glória, a sua vida e o seu poder. O apóstolo Paulo também nos fala em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo que diz aqui: apóstolo Paulo escrevendo em 2 Timóteo capítulo 4, ele descreve um texto muito conhecido, aonde diz assim, versículo 6 em diante: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação,
e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi um soldado, que ele foi um atleta de Cristo e que ele foi um grande lavrador. Como soldado, ele combateu o bom combate. Como atleta, ele cumpriu a carreira dele, o objetivo dele. E como um lavrador, ele guardou a fé, conservou a fé, zelou da fé, regou a fé. E então, como recompensa do Senhor, ele ia receber a coroa da justiça, da retidão, de uma vida correta, de uma vida edificada ali nos padrões de um exército, como com disciplina, com dedicação, com zelo. Uma coroa de justiça o Senhor promete para eles. Outro fato interessante, que a inspiração, a motivação dele ser um grande soldado, um grande atleta, um grande lavrador na obra de Deus e no serviço a Deus, fazendo a vontade de Deus, era amar a vinda do Senhor, a volta de Jesus Cristo, a manifestação do reino dele. Então ele não se apegou neste mundo como um soldado que está totalmente dedicado ao exército. Ele também tinha domínio próprio, autocontrole, como um atleta que cumpre a sua carreira, o seu objetivo. E ele também era esforçado, zeloso, dedicado, perseverante, como um lavrador, e amava a vinda do Senhor, o desejo de ter um encontro com Cristo, de ouvir o soar da trombeta, de ser arrebatado e estar na presença de Deus. Então, e ele, no versículo inicial, diz que ele estava sendo oferecido como libação, quer dizer, ele estava sendo fiel até a morte, sabendo que tinha uma sentença de morte sobre ele, na qual ele ia perder a vida. Então ele ia receber a coroa da vida, ele ia receber a coroa incorruptível pelo zelo dele do evangelho, e a coroa de justiça pela vida dedicada ao Evangelho e também por amar a vinda do Senhor. Então cada um de nós que somos cristãos receberemos também esta coroa. Se nós amarmos a vinda do Senhor, fomos dedicados, fiel até a morte e zelosos pelo Evangelho, combatendo o bom combate da fé, cumprindo a nossa carreira, a nossa chamada, que é aquilo que Deus colocou em nossas vidas, e zelando e protegendo e defendendo a fé. E assim o Senhor será conosco e nos dará a coroa da justiça. Então, coroa da vida, coroa incorruptível, coroa da justiça. São coroas que o Senhor promete para nós, mas aqueles que são chamados para o ministério, que foram consagrados, ungidos, separados pelo Espírito Santo, através da igreja, dos ungidos da igreja, para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um diácono, para ser um evangelista, existe uma outra coroa que está em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 5, diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Aqueles que trabalham no ministério, que se dedicam ao ministério, como diz Pedro aqui, que não faz por obrigação, mas espontaneamente, que não faz por ganância, mas de boa vontade, que não quer ser um tirânico, nem um dominador, mas ser exemplo para o rebanho de amor, humildade e dedicação, uma coroa de glória lhe aguarda, uma coroa que o seu brilho jamais acabará. Então, este exemplo, esses prêmios, esses galardões está separado e dedicado pelo Senhor Jesus Cristo aos seus servos que são fiéis a Ele, que creem no Evangelho, que vivem cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus e realizando a obra dele em obediência e submissão à palavra, e que estão em plena comunhão com a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que será arrebatada, galardoada e participará das bodas do Cordeiro. Esses exemplos você pode ver em outros vídeos nesse canal que fala detalhadamente sobre cada detalhe, sobre arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro. Vale a pena você conferir para aprofundar o seu conhecimento, te dar maior fé, esperança e renovar o seu amor na presença de Deus. Então saiba, meu querido irmão, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho.
Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu a tua casa. Seja cheio do Espírito Santo. Ande na presença de Deus. Conheça, estude, medite na palavra de Deus e pratique ela na sua vida, na direção do Espírito de Deus. Porque nos céus te aguarda galardões, uma coroa de vida, uma coroa incorruptível, uma coroa de justiça. E quando o Senhor te chamar para o ministério, para você servir a Ele, faça espontaneamente, sem ganância, sendo exemplo do rebanho, que uma coroa de glória também te espera para glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, você ser participante do reino dele, da glória dele, da majestade dele. Por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, para nos fazer reis e sacerdotes. Os reis usam coroas, que são diademas da glória, daquilo que eles receberam como honra. Sacerdotes são aqueles que andam com Deus, em comunhão com Deus, estão na presença de Deus. Isso o Senhor tem preparado para ti. Por isso eu quero terminar esse texto com Apocalipse capítulo 1, no versículo de número 4 ao versículo de número 8, que diz assim: João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele glória e domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Creia, tome posse dessa palavra, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo, viva na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, realizando a obra dele, sendo submisso e obediente à direção do Espírito Santo na sua vida. E se prepare, no céu te aguarda não somente um corpo glorificado, mas uma coroa de vida, uma coroa de justiça, uma coroa de incorruptível e uma coroa de glória, se você for participante e atuante no ministério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.